Olá, estou passando aqui novamente para poder estar compartilhando com vocês um pouco da minha história. Já tem uns dias que Deus vem tocando no meu coração sobre algumas questões que eu vivi lá atrás na minha infância e geraram, né, durante a minha vida algumas ausências. E eu sei que assim como eu, muitas pessoas, né, hoje em dia enfrentam muitas questões pessoais, inclusive problemas emocionais pelas faltas, né, que tiveram na infância. Muitos de nós viemos de lares disfuncionais. E esses lares disfuncionais, o que que é? Um lar onde tem muita insegurança, briga entre os pais, né? E onde a ausência de questões materiais, emocionais, afeto, questões sociais, falta até mesmo de alimento, isso tudo afeta, né, a vida de uma criança. E por que eu estou falando disso? Porque muitas, muitas de nós, muitos de nós reproduzimos, né, na vida dos nossos filhos aquilo que nós vivemos lá atrás. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente recebe. E como que a gente vai dar aquilo que a gente não recebeu? E muitas pessoas têm dificuldade de voltar lá atrás, né, no passado, porque as feridas estão abertas. Você falar de um assunto que não te dói mais, quer dizer que aquilo virou uma cicatriz, e uma cicatriz ela não dói. Você sabe que ela tá ali, mas você não sente dor. Agora, uma ferida aberta, toda vez que você toca nela, você sente dor. E a mesma coisa na nossa vida. Aquilo que nós não tratamos não é curado. E em relação a questões emocionais, as coisas precisam ser faladas para que elas sejam curadas. E para muitas pessoas é muito difícil tocar em certos assuntos porque suas lembranças doem. E eu, né, vim de uma família grande, sou caçula de 9 filhos, e eu não tive a presença do meu pai. E como isso trouxe tantos prejuízos emocionais para mim durante a minha vida, né? E uma delas foi a falta de identidade. Porque um pai, ele traz a direção, ele traz a proteção para o filho, mas ele traz um destino. Ele dá uma direção para a vida do filho. E quando num lar, né, disfuncional você não tem essa presença do pai, a criança ela fica muito vulnerável. Ela se sente só, ela não tem uma referência, alguém que ela possa se apegar, e quando ela chega à vida adulta, é que ela vai ver o tanto de prejuízo que aquilo causou para ela. Quantas pessoas, né, não conseguem se encontrar, não conseguem se posicionar na vida profissional, na vida familiar, no relacionamento, até mesmo não só relacionamento entre homem e mulher, mas até mesmo em relações interpessoais, amizades, trabalho, porque está faltando algo, faltou algo para ela. E a gente vive numa sociedade onde a família, que é a base, né, a estrutura do ser humano, ela está sendo destruída dia a dia. E nós temos que buscar essa restauração, porque para o indivíduo, né, ele ser equilibrado, ele ser bem-sucedido, como é importante, né, a presença do pai e da mãe na vida deles, né? E eu falo isso porque eu vivi várias ausências na minha vida e eu fui descobrindo isso tudo no meu casamento. Eu tive muita dificuldade de escolher uma profissão, de me encontrar durante toda a minha vida. E o casamento, eu fui descobrindo e sendo curada na minha maternidade, na minha paternidade, porque quando eu tive a minha primeira filha, eu tinha tanto medo de ser mãe, eu achava que não ia dar conta, e eu fui tendo a oportunidade de descobrir muitas coisas em mim quando eu fui mãe a primeira vez. E nisso que eu fui vendo as minhas dificuldades, as minhas limitações, eu fui buscando ajuda psicológica, ajuda espiritual.
E eu sempre quis buscar conhecer minhas raízes para que eu pudesse ser curada. Eu nunca gostei de deixar as coisas sem uma resposta. Eu sempre queria uma resposta para aquilo que eu estava vivendo. Eu nunca fui de acomodar ou de não querer tocar naquele assunto porque eu não ia dar conta de enfrentar. Pelo contrário, eu queria saber de tudo para que eu pudesse curar, para que eu pudesse ser uma boa mãe, para que eu pudesse me relacionar bem com ela, com a minha filha. E eu fui buscando ajuda. E eu vejo hoje, né, já tem um tempo que eu realizo um encontro de mulheres mensais, eh, e lá eu conheço várias mulheres e quantas pessoas, né, que eu já conheci, já conheço, e a gente vê a guerra que as pessoas enfrentam nessa área. Tantas mulheres sofrendo por questões emocionais, mas que não sabem às vezes a causa, né, a raiz do seu problema. E eu, por exemplo, eu tive muitas conquistas e fui aprendendo a ressignificar a minha história quando eu busquei uma ajuda psicológica e quando eu fiz inteligência emocional. E uma das coisas que mais marcou minha vida foi quando eu fiz a inteligência emocional e quando eu tive a oportunidade de fazer um curso, né, também com o Thiago Brunet, que realmente foi assim, o período que mais me impactou, onde eu fui me conhecer. E nesse processo de se descobrir, nesse processo de se conhecer, porque quando você não tem uma identidade formada, você começa a se conhecer, sabe? Conhecer seus limites, as crenças, né, limitantes que te impedem muitas vezes de caminhar, de conquistar. E quantas pessoas estão paralisadas por isso, por não se conhecer, não conhecerem a sua história. E eu quero te falar, eu quero te encorajar a buscar saber sobre as suas raízes, sobre a sua história, porque quando você entender as suas raízes, conhecer a sua história, você vai ter resposta para muita coisa que você está vivendo hoje e que você muitas vezes não consegue encontrar solução para isso. Mas através do conhecimento da sua história, do buscar conhecer as suas raízes, vocês vão conseguir identificar o porquê de tudo que vocês estão vivendo. Quantas pessoas estão assim clausuradas, vivendo em crise de depressão, não conseguem se relacionar, não conseguem avançar na vida de alguma forma, e até mesmo a história delas está repetindo na vida dos filhos, porque é o que a gente reproduz. A gente reproduz aquilo que a gente recebeu, só que a gente pode parar na nossa vida a história que a gente recebeu lá atrás. Não existem pais perfeitos, né? Hoje a gente vive numa geração que o conhecimento é muito fácil e a gente está muito mais aberto a conversar. Os pais atuais, modernos, são abertos a conversar, a explicar tudo para os filhos. Mas antigamente, os pais não conversavam muitas coisas com os filhos. Eu, por exemplo, vim de uma geração que eu não fui orientada com muita coisa e isso é ruim, porque isso traz um certo travamento para a gente. Mas a gente tem que buscar essa ajuda, buscar essa cura. Porque quando a gente tem filho, a gente não quer repetir os erros, não quer reproduzir, mas quer criar uma família diferente. E eu sempre tive vontade de casar, eu sempre tive vontade de ter minha família, até mais do que estudar e ter uma profissão. Eu acho que é justamente pelo fato de eu não ter vivido esse lar tão aconchegante que me trouxe tantas questões, eu quis viver em família. E uma das faltas que eu sentia, né, como caçula, assim, como na minha idade, na minha infância, né, era a presença mesmo do pai e mãe junto, de estar unido. E uma das coisas que eu lembro, assim, que era o meu desejo, era passear de carro com a família. Parece coisas pequenas, mas que isso na vida de uma criança faz toda a diferença. Você tá junto com o pai e mãe, você vê o pai e mãe se dando bem, traz segurança para a criança. Agora, quando os pais estão mal, estão brigando, falam de problemas na frente dos filhos, discutem, né, na frente dos filhos, a criança absorve tudo isso. E isso gera insegurança, gera medo, gera muitas paralisações na vida do filho.
Então, eu tô trazendo isso aqui para vocês, contando até mesmo um pouco da minha história, porque esses dias e já há algum tempo, Deus tem tocado isso no meu coração, sobre tantas ausências que eu vivi e que me prejudicaram. E geralmente, quando você tem ausências na sua vida, seja ela de afeto, de amor, de carinho, de segurança, você não somente reproduz, né? Se você tiver filhos, você costuma culpar as pessoas. Você culpa os outros, quer responsabilizar as pessoas das suas frustrações. Você tem sentimento de rejeição. E as pessoas que geralmente passam por isso e não buscam ajuda psicológica, porque não querem tratar das suas feridas, elas têm uma vida muito limitada emocionalmente, porque elas culpam as pessoas, geralmente elas estão abertas, né, a esse sentimento de comparação, de inveja, elas sofrem muita perseguição mentalmente. Então, as pessoas que não tratam suas feridas emocionais, elas estão sujeitas a tantos outros sentimentos ruins que travam a vida delas, que impedem elas de serem felizes verdadeiramente, porque sempre elas estão responsabilizando alguém por causa dos seus problemas. Sempre alguém é culpado, mas é porque elas não querem olhar para dentro delas mesmas e ver o seu problema e falar como eu posso encarar esse problema, como eu posso resolver isso. Nós temos que encarar os nossos problemas e procurar ajuda. A gente está vivendo uma sociedade muito doentia, uma sociedade onde as pessoas só buscam seus interesses, passam por cima de princípios, de valores, porque elas não querem, não tocam nas suas feridas. Então é muito mais fácil você criar outras situações do que ir lá atrás para tratar. Você passar por cima. Só que quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas estão no hospital, estão trancadas dentro de casa com depressão, quantos casos de suicídio, quantos casos de pessoas se matando, se cortando, e isso tem muito no meio dos adolescentes, porque são jovens que estão à beira do caminho, são pessoas que são meninos, meninas que estão sofrendo com relação à solidão, a ausências, né? Porque hoje se trabalha demais, né? E se dá muito pouco afeto, se dá muito pouco carinho e atenção. Não, porque eu preciso trabalhar. E às vezes o trabalhar, gente, não é só fora, porque às vezes a gente tem um pai e mãe dentro de casa que não são presentes, são ausentes. Eles estão dentro de casa, mas às vezes o trabalho dentro de casa não permite que ele dê atenção para o filho, preocupa com ele, como é que está a escola, dá uma atenção, se é criança pequena, para meia hora para brincar, para olhar no olho, falar que a criança é importante, dá um abraço. Quantas pessoas não sabem, não conseguem se abraçar, não conseguem se tocar, aceitar um toque, um abraço, porque não foi abraçado na infância? Quantos adultos a gente vê com dificuldade de relacionar? Quantas pessoas, né, a gente ouve falar, mulheres, cara, não tem homem na sociedade, está faltando homem, os homens não têm responsabilidade, né? Os homens às vezes foram criados de uma forma, você não pode chorar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E acha que só porque é homem, né, o filho é homem, não pode dar atenção, não pode dar um abraço, não pode encorajar, não pode ensinar a fazer um serviço de casa. A sociedade foi criando homens e mulheres, muitas vezes com suas ausências, e a falta de amor e atenção foram tornando adultos problemáticos, foram fazendo com que homens e mulheres se tornassem pessoas complicadas emocionalmente, problemáticas para se relacionar. Então, hoje, muitas vezes, as mulheres estão buscando aí fora homens responsáveis para formar lares, ou então até mesmo os homens estão buscando mulheres, esposas, e não encontram. As pessoas estão tão perdidas na sua essência, na sua identidade, porque falta lares estruturados. E muitas vezes a gente olha lá para uma pessoa simples, né, humilde lá da favela e vê a situação da marginalidade, de uma pessoa simples, pobre, achando que só lá no meio dela é que tem problema da família, é que lá a mãe realmente precisa trabalhar e coloca o filho cedo na creche porque tem que sustentar. Enquanto muitas vezes o da classe alta, o da classe média,
também trabalha demais para enriquecer e deixa o filho, né, nas mãos de empregada, nas mãos de escolas, coloca os filhos em várias atividades. E isso não muda nada em relação à pessoa que mora na favela, precisa trabalhar e coloca o filho numa creche. É a mesma situação emocional, é a mesma falta, é a mesma ausência que a criança vai ter da presença do pai ou da mãe. E muitas vezes a gente não se vê nessa situação porque a gente pensa que a gente vive em mundos diferentes. Mas, na verdade, o mundo é a mesma coisa. O problema só muda de endereço. A situação é a mesma. E às vezes é até pior. A gente acha que não, mas no meio da classe alta acontece. Enquanto no meio da classe baixa tem muitas questões, né, às vezes de agressividade, de falta, né? Lá tem muito mais falta de alimento, de tudo. Na classe alta já vem o bullying, já vem toda a questão de arrogância, de orgulho, e as pessoas começam a se esconder atrás do dinheiro e quer machucar o outro, e quer ferir o outro, porque tá cheio de problema. E a gente tem que começar a olhar para a gente, para nossas raízes, onde que está o nosso problema, para que a gente possa ser curado. Quantas questões de abandono, né? Abandono mesmo, que o pai deixa a criança, não quer criar o filho, mas quantos abandonos dentro do lar também nós vemos. E isso impacta na nossa vida de adulto. Quantos nós adultos hoje sofremos por decisões dos nossos pais, né, antigamente ou anteriormente. Todas as decisões de pais afetam os filhos e a gente tem que prestar atenção nisso. Nós, como família e sociedade, nós temos que buscar ajuda para que a gente tenha lares saudáveis, lares equilibrados. Não existe pessoa perfeita, pais perfeitos, porque perfeição é só no céu. Mas nós precisamos buscar essa ajuda, esse conserto. Porque se você também viver debaixo dos seus medos, debaixo das suas rejeições, né, das suas feridas, você nunca vai ser uma pessoa feliz, bem-sucedida. Porque sempre alguma área na sua vida vai ficar travada, porque você não consegue lá tocar naquela ferida. E é necessário tocar na ferida para que ela venha a ser curada. Quando a gente machuca, sofre um acidente e que a gente vai para o hospital, vai tratar, se a gente corta o dedo, corta um braço, corta um pé, uma mão, a gente tem que ir lá no médico para ele curar, né? Para ele poder dar o ponto, fazer um curativo. E na hora que vai lavar aquela ferida, dói. Mas depois que limpa ela, depois que fecha a ferida, né, você não vai sentir mais dor. Mas antes de fechar, é necessário lavar. Então nós temos que buscar isso, lavar nossas feridas. E essas feridas às vezes são da alma. E a gente não quer tocar nessas feridas. Tantas pessoas, às vezes, né? Eu conheço muita gente que não consegue se relacionar, ter um relacionamento legal, porque a pessoa foi tão ferida, às vezes pelo pai, ouviu tantas palavras pesadas, você não vai ser ninguém, você não vai dar certo na vida. Ou foi uma criança que foi muito cobrada, muito injustiçada. A pessoa cresce com aquela revolta no coração e aí na vida dela, ela transmite, ela não consegue se relacionar bem, sempre vai ter alguma coisa. Esses dias para trás eu vi um filme que me chamou muito a atenção. A história era muito triste, mas o rapaz falava que ele não acreditava em casamento, porque a vida dele, os relacionamentos dele começavam com amor, com sinceridade, mas terminavam no pai dele. Porque o pai dele nunca. A mãe dele morreu quando ele tinha 7 anos e o pai dele sempre culpou ele dos problemas deles. Né? Falou que a morte da mãe foi culpa dele e que tudo de ruim que aconteceu foi por culpa dele. Esse garoto cresceu cheio de trauma, né? E ele era uma pessoa muito boa, mas ele não conseguia se relacionar com as pessoas porque ele nunca queria casar. E ele relacionava com as pessoas, depois ficava tão triste dele achar que ele não dava conta de levar aquilo para frente que ele mesmo terminava. Ou então a pessoa terminava com ele porque não via uma maturidade nessa área. E quantas pessoas a gente vê que vive assim? Não conseguiram ser felizes nessa área, ou felizes na sua vida mesmo pessoal, emocional, não conseguem um emprego, não conseguem se resolver, porque ouviram tantas palavras duras,
tantas palavras ferinas que machucaram seu coração ou tiveram tantas ausências de pai, de mãe, e isso é tão importante para a nossa vida. A gente não tem noção do poder que a presença de um pai e de uma mãe tem na vida de um filho. E eu queria deixar essa palavra para vocês refletirem. Quantas ausências você tem? Qual tipo de ausência que hoje que você teve lá na infância está trazendo algum prejuízo emocional para você hoje? Situações que você está enfrentando, seja no casamento, na vida pessoal ou no relacionamento com o filho, e você não consegue lidar. Procure pensar nisso e tentar descobrir como você pode resolver isso. Mas uma coisa é certa, para que a sua ferida seja sarada, seja fechada e ela vire uma cicatriz de vez, você tem que lavar essa ferida. E para que ela seja lavada, é necessário você abrir essa ferida, lavar, cuidar dela e fechá-la de uma vez. Então eu desejo que você abra o seu coração, abra a sua mente, não tenha medo de voltar atrás naquilo que você lembra e até mesmo aquilo que você não lembra. Deus pode te fazer lembrar e curar suas memórias, para que você seja feliz e seja bem-sucedido na sua vida em tudo que você fizer. Que Deus abençoe você.